E aí, galera, beleza? Vamos lá. Nosso gabarito aí da nossa provinha do gabarito vestibulando do PSS1. Vamos começar. Nossas dicas, né? Se precisar usar π, os cossenos, gravidade 10 e a densidade da água, 1 grão por centímetro cúbico. Vamos lá para a nossa primeira questão. O limite máximo de velocidade para veículos na pista da Avenida Villeroy, em Roraima, foi recentemente ampliado de 50 km por hora para 60 km por hora. O trecho dessa avenida, conhecida como Ville, possui extensão de 20 km. Tamanho, né? Comparando os limite antigo e o novo de velocidades, a redução máxima de tempo que o motorista de veículo percorrerá, ou veículo poderá conseguir ao percorrer toda a extensão da Ville, nas velocidades máximas permitidas será de quanto? Então, o que ele quer saber na questão? Quando a velocidade era de 50 km por hora, então ele disse que a velocidade máxima permitida, então sempre a 50 km por hora. Então, a 50 km por hora ele ia andar, ele tinha um tempo para ele poder andar os 20 km. Só que agora a velocidade é outra, é 60, é 10 a mais, né? Então isso quer dizer que eu faço em menos tempo agora, que eu sou mais rápido. Então ele quer saber essa diferença entre o tempo que eu fazia antes e o tempo que eu faço agora. Eu faço mais rápido em quantos segundos? É isso que ele pede, tá? A gente está falando em velocidade média, né? Movimento uniforme. O tempo está em segundos, né? Beleza. Se está em segundos, professor, eu tenho que transformar tudo para metros por segundo? Não precisa. Como está em quilômetros por hora e o espaço está em quilômetros, você vai achar a resposta em hora. Só depois você transforma para minuto, depois para segundos e assim vai, tá? Vamos lá. Na primeira velocidade, ó, a gente tem que velocidade é espaço sobre tempo. Como eu quero saber o tempo, então eu vou chamar de tempo 1. O tempo 1 seria o espaço dividido pela minha velocidade 1, que é a primeira, né? Então, o tempo 1 vai ser o espaço que é 20 km, que é a extensão da Villeroy, dividido pela velocidade 1, que era permitida antes, que era de 50. Cortei 0 com 0. 2 dividido por 5 dá 0,4 horas. 0,2 dividido por 5 é a mesma coisa que 20 dividido por 5, mas só que acrescentando 0, né? 0,4 horas. Já do tempo 1, do tempo 2, eu vou ter o espaço, que é de 20 km, só que a velocidade 2 permitida agora. Tempo 2, 20 dividido por 60. Corto 0 com 0. O tempo 2 dá... Vou simplificar por 2, então fica... Simplificando por 2 fica 1 sobre 3 horas. Eu não dividi o 2 por 6, porque vai dar uma dízima. Então deixa em fração sem problema nenhum. Então aqui a gente vai ter 1/3 de hora e a gente vai ter 0,4 horas. Mas só que ele quer saber em segundos. Então transforma devagarzinho, transforma primeiro para minutos, depois transforma para segundos para ver. Então 1 minuto, na verdade 1 hora, tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então vamos transformar cada um deles aí. Ó. O tempo 1 é 0,4 horas, então vou multiplicar por 60. Dá quanto? Corto 0 com 0 aqui, 6 vezes 4, 24 minutos. 24 minutos. O tempo 2 seria 1/3 de hora vezes 60. Para eu transformar em minuto. 60 vezes 1 é 60, 60 dividido por 3 dá 20 minutos. Aqui a gente já consegue ver a diferença entre eles. Ó. Quando a velocidade era 50, eu conseguia atravessar a Villeroy inteirinha em 24 minutos. Quando era 60, eu só conseguia em 20. Eu conseguia em 20, mais rápido. Então ele quer saber essa diferença. A diferença entre eles aqui não é de 4 minutos? Então pronto. Se é de 4 minutos, eu quero saber em segundos, eu multiplico por 60. Que dá 240
segundos. Então essa é a diferença de tempo que eu vou ter entre a velocidade antiga e a velocidade nova. Então eu tenho aqui, ó, a resposta certa é a letra B de bola, 240 segundos. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Durante uma viagem pelo interior de Roraima, um motorista de carro desloca-se retilinhamente com velocidade constante de 108 km por hora. Então, aqui uma velocidade inicial de 108 km por hora. Quando vê uma vaca parada no meio da estrada a 100 metros de distância. Então o carro está aqui, se deslocando lá com uma velocidade, e ele vê uma vaca aqui, ó. Uma vaca linda e maravilhosa, que está a uma distância de 100 metros. Após 0,5 segundos, ele aciona os freios, adquirindo uma aceleração escalar de módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Podemos afirmar que o motorista, letra A, não conseguirá evitar a colisão com o animal, conseguirá parar o carro exatamente na frente do animal, tananã, e as alternativas. Nesse caso, olha isso aqui, ó. Então ele avista a vaca, só que só depois de 0,5 ele aciona os freios. Então só depois disso ele ainda continua andando, ele não está parado. Ele está com velocidade de 108 km por hora. Então ele anda um pedaço para depois frear. Só que esse pedaço que ele anda é em movimento uniforme, porque ele diz, ó, que desloca-se retiliniamente com velocidade constante. Ó. Então, no início eu tenho um movimento uniforme, depois eu vou ter um movimento uniformemente variado. Tudo em metros por segundo ao quadrado, metros e segundos, então eu vou transformar a velocidade aqui, ó, de km por hora para metros por segundo. Então vou dividir aqui, ó, 108 dividido por 3,6, a velocidade vai dar de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Então, como eu vou ter primeiramente um movimento uniforme, então eu vou ter um movimento uniforme, como é que eu calculo o movimento uniforme? Pela equação horária do espaço, o movimento uniforme, que a gente chama de sorvete, né? Como o espaço aqui é só 1, então a gente considera que o inicial é 0, então o deslocamento que eu vou ter, ó, do espaço é a velocidade que é 30, vezes o tempo do movimento que ele vai ter antes de frear, que é 0,5 segundos. Então o espaço que o carro ele vai percorrer vai ser de 15 metros antes de eu começar a frear. Só que ele freia. Só que, pela referência que ele está me dizendo nas nossas alternativas, ele quer saber se ele vai parar antes ou não. Então vamos considerar que a velocidade final dele aqui é 0, que ele vai até parar. Então nesse momento aqui, ó, eu vou ter um movimento uniformemente variado. Porque eu tenho uma aceleração. Lembrando, estou freando, então a aceleração é negativa, então é menos 5, não é 5. Só que para o movimento uniformemente variado, ele só está me dando espaço e aceleração e a velocidade inicial. Então eu consigo calcular pela equação de Torricelli. Vamos considerar que a velocidade final é 0, 0 ao quadrado, 30 ao quadrado, 2 vezes a minha aceleração, que é menos 5, porque eu estou freando, e o deslocamento que eu quero saber, que é justamente o deslocamento da frenagem, né, do freio, para saber se ele vai colidir ou não. Então aqui ficou 0, 30 ao quadrado, 900, mais com menos ficou menos, 10 o espaço. Então o espaço está negativo, vou passar para o lado positivo, ficou 10 vezes o deslocamento, igual a 900. Se eu passar dividindo, eu vou cortar 0 com 0. O deslocamento da frenagem é de 90 metros. Então, ó, ele avistou a vaca a 100 metros. Só que a partir do momento que antes dele frear, ele andou 15. E para frear, ele precisa de 90. Então, o deslocamento total que ele vai ter é quanto? 90 mais 15. Então, o deslocamento total que eu vou ter é de 140
105 metros. Então, se é de 105 metros, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir evitar a colisão, porque está a 100 metros a distância vaca. Então, ó, não conseguirá evitar a colisão com o animal. Então, eu vou colidir com o animal, tá? Então, questão número 2, letra A. Vamos para a questão número 3. Um estudante em pé no solo arremessa um caroço de cupuaçu verticalmente para cima. O caroço sai da mão do estudante no momento em que se encontra a 4 metros acima do solo, com velocidade de 72 km por hora. Desprezando qualquer efeito do ar no movimento do caroço e sabendo que o estudante tira a sua mão da trajetória do caroço, podemos afirmar que a distância que o caroço de cupuaçu percorrerá no ar até atingir o solo será de quanto? Questão muito interpretativa, hein? Então vamos lá. Vou só fazer um esqueminha aqui para a gente entender melhor. Ele considera que o solo está aqui, então estou considerando que o solo está aqui embaixo. Só que ele não lança do solo. Ele lança o caroço de uma altura de 4 metros. Então ele lança daqui, ó. E ele lança com uma velocidade inicial de 72 km por hora. Que é a mesma coisa, dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então ele lançou de uma altura de 4 metros do solo, lançou. O caroço ele sobe, chega no ponto mais alto e desce, não é isso? Ele voltaria para a mão, mas só que ele tira a mão. Ele quer saber justamente qual é o deslocamento que ele teve no ar durante todo esse processo. Do lançamento até atingir o solo. Até atingir o solo. Então vamos lá. O que vai acontecer? Esse caroço ele vai subir. Vamos considerar que ele atinge aqui a altura máxima. O que ele faz? Ele desce de novo aqui, ó. Só que ele desce mais um pouco, que é 4 metros. Então já sei que o deslocamento que ele vai ter aqui é de 4 metros, que é o da volta, que é da referência do início até o solo. Então já sei que é 4. O que eu preciso calcular? Só o deslocamento de ida e o de volta. Mas galera, o deslocamento de ida e de volta não é o mesmo? Então eu não preciso calcular a ida e volta. Eu calculo só o ida, que eu já sei a volta. Então já sei a ida e eu vou saber a volta. Então é isso que ele quer. Só que quando ele atinge a altura máxima, que eu considerei que aqui era o H máximo, o que acontece com o corpo? Ele para. A velocidade é 0. Então a velocidade é 0. Então só preciso calcular só a subida. Ele não me deu tempo, ele só me deu a velocidade. Então se ele me deu só a velocidade, vamos lá. Ó. Vamos calcular por Torricelli. Velocidade ao quadrado, inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Só que a gente está falando em movimento vertical. Como a gente quer atingir a altura máxima, então a velocidade final da altura máxima é 0. 0. A velocidade inicial é 20. Ó. Então é 20 ao quadrado do lançamento. Mais 2 vezes a gravidade, que é negativa. Vezes o deslocamento, que é a altura que foi de subida. Então, deslocamento. Mas a gravidade não é 10, então passa a ser negativa menos 10. Então, eu vou ter 0, 400, menos 2 vezes 10, H. 2 vezes 10 vai ficar 20, né? Tá negativo, passa para o outro lado positivo. Então, 20H seria de 400 metros. Então, H seria 400 dividido por 20. Que daria 20 metros. O que a gente acabou de calcular é que 20 metros é a trajetória de subida, que ele atinge a altura máxima. Então, esse pedaço aqui vale 20. Ó. Então, a volta vale quanto? 20 também. O que ele volta é o mesmo. Então, ele quer saber o deslocamento total. Então, eu vou ter 20 mais 20 e mais 4. 20 mais 20 dá 40, com 4 dá 44. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Tá? Vamos para a nossa quarta questão.
Quarta questão fala sobre movimento circular. Numa pista de autorama, dois carrinhos A e B, com velocidades respectivamente iguais a 2π metros por segundo e 3π metros por segundo, percorrem uma pista circular de raio de 6 metros. Se eles percorrem a pista no mesmo sentido, assinale a alternativa correta. Então, ó, ele me deu as velocidades dos dois, linear, o raio, e diz que percorre a pista no mesmo sentido. Então, vou colocar aqui, ó. Velocidade linear de A é 2π metros por segundo. Velocidade de B é 3π metros por segundo. E o raio seria de 6 metros de cada um deles. Aí ele faz algumas afirmativas. Quer saber qual a alternativa correta, né? Letra A, B, C, D. Letra A. A velocidade angular do carrinho B é igual a 3π radiano por segundo. A frequência do carrinho B é igual a 0,25 Hz. E assim vai. Pela referência da questão aqui que a gente tem, ele me deu a velocidade linear, não é isso? Se ele me deu a velocidade linear e ele quer saber a angular, a gente tem uma relação no movimento circular entre velocidade linear e angular, que é essa aqui, ó. A velocidade linear é a angular vezes o meu raio. Então ele quer saber, ó, a velocidade angular de B. Então vamos calcular aqui, ó. Velocidade linear de B é igual a angular de B vezes o raio. Todo mundo sistema internacional, tudo bem, tranquilo e tal. Velocidade linear de B. Velocidade linear de B é 3π, que ele me deu, 3π metros por segundo. Velocidade angular de B eu não sei quanto é que é, o raio vale 6 metros. 6 está multiplicando, eu vou passar dividindo, então eu vou ter 3π dividido por 6, vale a velocidade angular de B. Então a velocidade angular de B vale, se eu for simplificar ali por 3, vai ficar π sobre 2, radiando por segundo. Então essa seria aí, ó, a nossa velocidade angular de B. Seria π sobre 2 radiando por segundo. Então a letra A não pode ser. Letra B. Letra B, ele quer saber a frequência do carrinho B se é igual a 0,25 Hz. Frequência, né? Frequência a gente tem como a nossa representação aqui, ó. Velocidade angular é 2π sobre o meu período. Lembra, velocidade angular, galera, é o espaço angular sobre o tempo. Eu coloquei a fórmula ali de 2π. O que seria 2π? É o espaço de uma circunferência completa. E qual é o tempo de uma circunferência completa? O tempo de um evento completo é o período. Então é 2π sobre o meu período. Só que o período e a frequência, elas não são inversas? Então frequência e período não é inverso? Então essa expressão aqui, ó, velocidade angular, pode ser também escrita como 2π vezes a minha frequência. Então eu posso ter essa equação, também essa e essa aqui, ó. Como ele quer saber a frequência de B, e eu já sei a velocidade angular de B. Então já sei que, ó, a velocidade angular de B é igual a 2π vezes a frequência de B. Aqui, ó. Pela nossa relação matemática aqui, ó. Quanto é que vale a velocidade angular de B? Vale π sobre 2 é igual a 2π vezes a frequência de B. Π com π eu vou cortar. Ficou 1 sobre 2 é igual a 2 vezes a minha frequência de B. O 2 não está dividindo? Ou não está multiplicando? Vou passar dividindo para lá, ó. Se eu vou passar dividindo, fica 1 sobre 4. Quanto é que vale a frequência de B? 1 sobre 4, 0,25 Hz. Opa, letra B.
Letra B bonitinho aí, né? Então, a gente tem essa resposta certa aí. Aí, letra C. O período do carrinho de B é igual a 6 segundos? Cara, se a frequência é inverso do período, então o período de B é 1 sobre a frequência de B. Então, o período de B é igual a 1 sobre 0,25. O período de B dá quanto? 4 segundos. 1 dividido por 0,5 dá 4. Então, 4 segundos. Então, aqui também não pode ser. Ó. O carrinho A é ultrapassado a cada 10 segundos? Não sei. A velocidade relativa entre os carrinhos é de 5π? O que seria a velocidade relativa? Velocidade relativa é a velocidade em relação um com o outro. Por isso que ele mostrou na questão aqui, ó, que eles estão no mesmo sentido. Quando eu calculo a velocidade relativa, quando está no mesmo sentido, o que eu faço com as velocidades? Eu subtraio. Então eu vou ter, quem é que tem maior velocidade? É VB. Então VB menos o VA é a velocidade relativa. Então a velocidade relativa é 3π menos 2π. Então a velocidade relativa é igual a π metros por segundo. Então a velocidade relativa é π metros por segundo. Então não é 5, é π metros por segundo. Agora a gente consegue calcular em quanto tempo é ultrapassado, de ultrapassagem em relação à velocidade relativa. Então a velocidade relativa é o espaço sobre o tempo. Espaço sobre o tempo. Tempo seria quem? O espaço dividido pela minha velocidade relativa. Qual é o espaço que eu vou percorrer, galera? O espaço é de uma circunferência. Então, o espaço de uma circunferência ó, é quem? É 2π vezes o raio, dividido pela minha velocidade relativa, que vale quanto? Que vale π. Aqui, ó, π, ó, velocidade relativa vale π. Então, eu vou cortar π com π. O tempo é quanto? Ó? É 2 vezes o raio, que é 6 metros. Então, o tempo de ultrapassagem é de 12 segundos e não de 10. Então, aí também a letra D incorreta. Então, a resposta certa perfeitamente é a letra B. Vamos para a próxima. Quinta questão. Uma bola move-se com velocidade de 5 metros por segundo sobre uma superfície horizontal plana até atingir o ponto A, onde começa uma rampa, como indicado na figura. Nesse ponto, a bola inicia uma trajetória parabólica e volta novamente a encontrar a rampa no ponto B. A uma distância horizontal de D, do ponto A, D é igual a 2H igual a quanto? Então ele quer saber quanto é que vale essa distância aqui. Ó. Ele quer saber a distância da horizontal em relação ao ponto B. Tá? Então ele quer saber aí. Aqui a gente está falando de lançamento horizontal, né? Então se é lançamento horizontal, a gente tem que analisar na horizontal e na vertical. Se a gente for analisar na horizontal, o movimento não tem aceleração, então o movimento ele é uniforme. Então, se o movimento ele é uniforme, só o sorvete. E lembrando, sorvete, o deslocamento na horizontal, que seria 2H. Se a gente for analisar na vertical, tem aceleração, que é a da gravidade. Então, o movimento é uniformemente variado. Se o movimento é uniformemente variado, a gente tem todas as equações, né? Tem o sorvetão, temos a fórmula da velocidade, equação de Torricelli e assim vai, tá? Então, a gente tem essa proporção. Ele quer saber 2D, né? O 2H, na verdade. Então, vamos calcular de cada um aqui no processo. O que ele me deu? Ele me deu só a velocidade inicial e me deu só os espaços. Só que lembre, no momento da horizontal, a velocidade inicial, em qualquer ponto na horizontal, a velocidade é a mesma porque o movimento é uniforme. Então, a velocidade que sai daqui, ó, em x, é 5 metros por segundo.
E nesse ponto inicial aqui, a velocidade em y é 0. Então, para a vertical, a velocidade inicial é 0, porque eu não tenho trajetória no inicial ainda na vertical no ponto ali. Só a partir desse ponto que eu tenho movimento. Então, é só a partir desse ponto que eu vou ter velocidade na vertical, em y. Tá? Então, já sei que a velocidade inicial para y é 0. E aqui é 5 metros por segundo. Então, vamos calcular cada um. Se a gente for calcular pelo movimento uniforme, que é do movimento uniforme do sorvete, vou pegar aqui, ó, sorvete. De novo, o espaço inicial, como é só um, né, só um deslocamento, a gente vai chamar de S. Ó, horizontal, horizontal, deslocamento horizontal. Qual é o deslocamento horizontal? É 2H, ó, é 2H. Então aqui vale 2H, igual, quanto é que é a velocidade? Inicial na horizontal é 5 vezes o tempo. Então aí, ó, 2H é igual a 5T. Foi a expressão que a gente chegou. Na outra, que é do movimento uniformemente variado, gravidade, né? Então, espaço final, inicial, velocidade inicial, tempo, não. Tá. Espaço inicial é 0. A inicial para a vertical é 0. Modifiquei. E qual é o meu deslocamento na vertical? É H, ó. Aqui, ó, H. Então, aqui seria H igual a gravidade, que é 10, t ao quadrado sobre 2. Vamos simplificar, né? H vale quanto? 5t ao quadrado. (5t ao quadrado). Chegamos nessas duas expressões, ó. Nessa e nessa. Lembre de um ponto, os mais importantes, tá? Um dos mais importantes. Que o tempo de deslocamento na horizontal, óbvio que é o mesmo tempo de deslocamento na vertical. Então, esses tempos são iguais. Tanto o tempo na horizontal como na vertical vai ser igual. Então, aqui, ó, ele não disse que H não é 5t ao quadrado? Então, no lugar da H, eu vou substituir lá, ó, 5t ao quadrado. Vou pegar o 2H, que é igual a 5t, e vou substituir por 5t ao quadrado. 2, o H vale 5t ao quadrado, que é igual a 5t. Só peguei aqui o H, ó, e substituí aqui. Substituir aqui no H. Então, vamos simplificar, né? Eu posso cortar o 5 com 5 e posso cortar um t com esse t aqui. O que sobrou para a gente? Sobrou desse lado 2t e aqui sobrou 1. Então, se sobrou 1, ó, o tempo vale quanto? 1 sobre 2. Então, o tempo de deslocamento é meio segundo. Meio segundo. Agora eu consigo calcular a h, que é a altura. Vou pegar a mesma expressão lá. 2h é igual a 5t. 2h é igual a 5 vezes 0,5, que é o tempo de deslocamento. H vai dar 5 vezes 5, 25, com 2 vai ficar 2,5 dividido por 2. Então, H vai dar 1,25 metros. Então, H é 2,25 metros. Só que ele não quer saber H, ele quer saber quanto equivale, ó, o D, que é 2H. Então, se é o D, que é 2H, se 1H vale 1,5, o D é igual a 2H. Então, o D vale 2 vezes 1,25. O D vale 2,5 metros. 2,5 metros, resposta certíssima é letra E. Tranquilo? Vamos para a nossa última questão. Diz o seguinte: um homem tenta levantar uma caixa de 12 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 30 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é quanto? Então vamos imaginar o seguinte: antes de imaginar essa força sendo aplicada,
Imagina que eu tenho um bloco em contato com uma superfície aí, sem nada, né? Nesse processo. Então, quais são as forças que eu tenho aqui quando o bloco está em contato com essa superfície? Eu tenho força-peso para baixo e tenho a normal para cima. Como existe somente essas duas forças, a gente considera que essas duas forças são iguais, não é isso? Mesma intensidade. O peso é massa vezes a gravidade. Peso, a massa é 12, a gravidade é 10, então o peso vale 120 newtons. Então aqui vale 120 newtons nessa situação, e aqui a normal também vai valer 120 newtons. Só que, na situação que ele quer, na questão, ele aplica uma força vertical. O homem tenta levantar uma caixa, então ele tenta aplicar uma força para cima. Ele não está conseguindo. Então ele não vai puxar para cima, tá? Então nesse caso, o que eu vou ter? Eu continuo tendo a força-peso para baixo e ela continua sendo 120 newtons. Por quê? Para eu mudar a força-peso, eu tenho que mudar ou a massa ou a gravidade. A massa e a gravidade não estão mudando, então continua sendo 120. O corpo ele ainda continua em contato com a superfície, então ainda continua tendo normal. Só que eu tenho uma outra força puxada para cima, e essa força ele disse que é de 30 newtons. Então, se essa força de 30 newtons sendo puxada para cima, a normal não é mais 120. A normal, ela vai valer 90. Porque, ó, eu não tenho duas forças para cima, a de 30 e a normal não estão para cima, o que eu faço com as forças que estão indo para o mesmo sentido, mesma direção? Eu somo. Então, seria a força de cima mais a normal, que é igual a quem? Ao peso. Ao peso. Então, aqui seria a normal, 120 menos 30. Está positivo, passa negativo. Então, a normal dá quanto? 900 newtons. E por que ela não se desloca? Porque ele tentou. Galera, ele só não conseguiu levantar a caixa, por quê? Porque as forças que estão para cima é a mesma que está sendo aplicada para baixo, então elas se anulam. Então eu vou ter o mesmo valor. Então a força normal, que é justamente a força, o valor da força que a mesa aplica na caixa, que é a de reação normal, que é a normal, vai ser 90. Tem que ser 90 no processo. Tá? Então a resposta certa é a letra C. Galera, ficamos por aqui, tá? Aí o nosso cálculo, nosso gabarito da nossa prova do PSS1. Valeu, galera. Até a próxima.